Vamos ver quem entra aí, participa com a gente, ao vivo. Ó, já tem pessoal entrando aqui. Olha que essa live é especial demais, demais. Então vão compartilhando aí, porque certamente vidas serão abençoadas nesse momento. Olha só. Live muito esperada, hein? Live muito esperada. Deus colocou no meu coração esse sentimento de convidar alguém da área, um profissional, para falar com a gente sobre um assunto muito específico hoje, que é o psicólogo Dr. Fábio Graffi, e nós vamos conversar um pouco sobre saúde mental em tempos de pandemia. E eu já quero chamar ele aqui. Vamos ver que você está entrando aí já com a gente. Um abraço a todos que estão entrando aí. Fábio Graffi, doutor Fábio, boa noite. Boa noite, Karine, tudo bem? Tudo e a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, com certeza. Para quem não sabe, o doutor Fábio ele também é obreiro da casa do Senhor, servo de Deus, e vai ser muito bom a gente poder ter um bate-papo aqui, momentos ricos. Eu falo para nossa vida porque a gente também precisa ter saúde mental, né, Fábio? Seja muito bem-vindo. Com certeza, Karine. Inclusive, né, o cumprimento nosso, conhecido, a paz que, inclusive, nós estamos precisando, a paz que excede todo entendimento. É verdade. Como a falta Posso de tomar chimarrão paz. na live? Mas deve. Eu tô em Portugal, mas também tem chimarrão. Inclusive, tá fazendo falta, mas tem uma aguinha aqui agora para me ajudar. Pois é, Fica à vontade. uma live internacional. Uma live internacional. O Fábio é o nosso amigo, amigo da nossa família e Isso. reside em Sarandi, Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Tchê. Quase na serra, um pouco mais para cá. Mais pra Estamos cá, a mas uns já é. 200 quilômetros da Mas eu serra. lembro que quando eu tive lá era frio, hein? Meu Jesus amado. É, faz frio. Inclusive, hoje deve estar fazendo aí uns 10 graus, apesar que ainda não é tanto, né, para quem já chegou abaixo de zero. Realmente é frio. Deixa eu falar um pouquinho sobre quem é, então, Fábio Graffi. Para quem está chegando aí, estamos em uma live muito especial com o nosso doutor, amigo, psicólogo Fábio Graffi. Olha, tem gente falando ali, ó, que chique. Eu tô chique hoje, hein? Olha só. Quem É, eu te viu também, e né? quem Porque te se viu. for olhar meu currículo aí, cantor internacional, Oh, conhecida meu Deus. mundialmente. Literalmente live internacional, né? Aqui de Lisboa para o Rio Grande do Sul. Que maravilha! Para o pessoal, então, conhecer um pouco mais, Fábio Graffi da Silva é psicólogo, formado há 4 anos, com formação profissional pela IMED de Passo Fundo e pós-graduação pela PUC de Porto Alegre. É casado com Andressa Graffi, É realiza isso aí. atendimento bem lembrado, né? Andressa Graffi. Realiza atendimento clínico presencial e online, realiza também palestras institucionais sobre comportamento humano. E ele escreveu aqui algo muito lindo na sua biografia. Eu amo a Deus, a vida e a sua palavra. E acredito que todo mundo, todo ser humano e tudo que há no mundo, né, Fábio, tem um propósito Uhum, debaixo do céu. Gostei muito aqui dessa parte mesmo. com certeza. Fábio, quando eu conversei contigo e te convidei para essa live, a gente estava trocando uma ideia sobre o tema. Qual seria o tema dessa live? E tu me sugeriu a, essa questão de saúde mental. E isso calou no meu Uhum, coração, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive eu preciso ter saúde mental também, e pessoas que têm dificuldades em entender essa questão psicológica. Por exemplo, há um tabu muito grande, principalmente no meio evangélico, de que a psicologia, a terapia é algo que não vem de Deus, porque o crente não passa por essas coisas, é demônio, enfim. Eu tive esse tabu já por um tempo, inclusive eu falava isso também, que não concordava, crente não tem que tomar remédio, crente não tem que ir lá fazer terapia. Fábio, como que tu decidiu, sendo cristão desde berço, fazer psicologia e mesmo com esse tabu tão grande no meio evangélico?
Karine, bom, eu fiz questão de colocar aquela frase ali na autobiografia, né, que para tudo há um propósito, né, para tudo há um tempo determinado e eu creio que Deus, com certeza Deus, ele já tinha havido selado uma promessa na minha vida logo nos 10 anos de idade. Eu nunca vou esquecer, eu tenho um divisor de águas na minha vida, eu acho que dos meus 0 anos de idade até os 10, eu sempre tive um sonho de ser piloto de avião. Sempre. Meu Olha sonho, só. eu quero ser piloto. Fui para São Paulo, fiz curso de comissário. E aí o que aconteceu? Como a gente é cristão, vou falar sobre Uhum, isso, inclusive, né? uhum. Fiz o curso de comissário, passei na prova da ANAC. Eu tinha um amigo meu que, inclusive, está na Inglaterra hoje, piloto. E ele falou, Fábio, ele trabalhava como um dos chefes da Gol. Ele disse, fica tranquilo, nós vamos abrir as portas para ti, vamos te ajudar. E nisso a minha mãe começou a adoecer e eu estava morando em São Paulo, voltei para o Rio Grande do Sul para ficar com ela e foi a melhor decisão da minha vida. Só que antes de eu voltar de São Paulo para o Rio Grande do Sul, Deus usou uma pessoa para falar comigo, é um ser que eu não conheço, obviamente, e Uhum. ele usou a seguinte expressão, que naquela noite Deus estava tirando um desejo do meu coração que era um sonho. E algo muito profundo, assim, de levar, inclusive, né, o teu sonho seria de andar de um lado para o outro em relação, né, à aviação mesmo. Mas eu Uhum. tiro do teu coração esse sonho e coloco e reacendo um outro, né, que tu tinha desde os 10 anos, mas foi muito preciso. Uhum. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul e aí eu lembrei, né, que com 10 anos de idade, quando na quarta série, isso há muito tempo atrás, a professora falando sobre profissões disse o que era ser psicólogo e a frase foi, é um profissional que ajuda as pessoas. E eu com 10 anos disse, um dia eu vou ser isso. E o tempo passou, eu voltei de lá, né? Enfim, começamos a estudar e hoje estamos aí formados. E Que claro que naquela interessante. época é bem profundo isso. E, Uhum. inclusive, já vou adiantando para contar um testemunho, já que você abriu aí, Karine, À o vontade, Fábio. quanto, o quanto Deus ama a ciência, ama as pessoas, o quanto Deus se importa, né, com o desenvolvimento humano. Uhum. Inclusive, eu estudando vários teóricos da psicanálise, enfim, principalmente, que é uma teoria que eu gosto, Bowlby, Winnicott, outras pessoas, eles abordam as questões do afeto, teoria do apego, e muitos deles tinham uma raiz judaica, inclusive, e nitidamente você via, não né, estampado, mas você observava e percebia que esses caras eles tinham um entendimento, inclusive, sobre Deus. Uhum. E por mais que talvez alguns até se destituíram da fé, você via dentro dos ensinamentos teóricos da própria psicologia Uhum. algo que eu poderia comparar com alguns princípios bíblicos, inclusive. Alguns podem achar até absurdo isso, mas se olhar os livros de Provérbios e Deuteronômio, quando Deus ele faz muitas recomendações ao seu povo, né? Sobre a importância da presença dos pais na vida Uhum. dos filhos, né? E o provérbio, inclusive, diz, né? Ensina o menino o caminho que deve andar, ou seja, o quanto a família, o quanto as relações familiares são essenciais na vida das pessoas, Uhum. tô olhando o princípio bíblico se assemelha a muitos conceitos da psicologia. E aí, muitas e muitas disciplinas eu estava pensando, poxa vida, isso tem que ser transmitido para o nosso meio cristão, principalmente, como tu bem falou, Com tem muito certeza. preconceito. Uhum. E, né, como a gente é cristão pentecostal, a gente acredita em profecia, em revelação. Sim. Aí, no quinto semestre, eu falei no ônibus da faculdade, eu disse, olha, eu não quero mais esse negócio, eu podia estar na igreja, podia estar fazendo alguma coisa para Deus. No quinto semestre, isso numa terça-feira, e no domingo, né, uma pessoa se aproximou de mim dizendo que não era para fazer aquilo que eu tinha pensado, porque Deus havia me colocado naquele lugar. Meu Então, Deus. algo muito profundo, sim, e creio que estou vivendo um propósito de Deus na Terra. Um propósito de Deus, certamente, Fábio, tu deve estar tendo experiências inéditas, inclusive nessa pandemia, com Com situações certeza. diversas. Até a gente conversou um pouco antes sobre isso, do que tu tem tratado, né, nessa fase de pandemia, que tipo de pessoas
tu tem ajudado, fez Uhum. terapia com elas, e tu me disse que são famílias que em sua maioria estão em conflitos, em separações, muitos casais se separando também, e muitas pessoas com síndromes de pânico, depressão, entre tantas outras coisas. Eu já quero chegar lá, mas antes, Fábio, eu queria que tu explicasse aí pra gente. Até anotei bastante coisa aqui, porque a gente precisa entender que a psicologia Uhum. é saúde, né? Tu Sim. estás na área da saúde, nós precisamos estar com a nossa mente saudável para que tudo, né, se vá bem, dê certo na nossa vida, em relação também às coisas espirituais de Deus. É fundamental estarmos com uma mente saudável. E o que se entende, então, por saúde mental e por que a gente deve se importar tanto com este assunto relacionado à nossa mente, Fábio? Eu vou responder com base bíblica isso. Amém. Sabe por quê? Porque Filipenses 4:8 e 9 diz assim, ó, quanto mais, irmãos meus, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, né, em Uhum. mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Bateria. Ou seja, tudo isso que eu falei, essa qualidade de pensamentos, né? O apóstolo Paulo aos Filipenses diz: nisso pensai. O que eu quero dizer com isso, Karine? Que nossas emoções, os nossos sentimentos, elas têm Uhum. uma origem. Sim. Qual é a origem dos sentimentos? Dos pensamentos. Então, tudo aquilo que eu penso, eu sinto. Uhum. Se eu sinto saudade de alguém, porque eu estou pensando naquela pessoa. Se eu Exatamente. sinto tristeza por alguma situação, é porque, né, enfim. Uhum. Agora, respondendo a tua pergunta com base, né, nos achados teóricos, inclusive com base na Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência da doença, né, ou a debilidade. Então a gente fica pensando, eu não tenho doença nenhuma, então eu sou saudável. Uhum. Mas necessariamente muitas pessoas não estão doentes, mas estão infelizes, estão, né, com algum tipo de problemas, enfim, crises e outras situações que levam Uhum. ao adoecimento, se não forem bem resolvidas, digamos assim. Então, saúde mental, né, ou saúde em si, é um completo estado, né, de bem-estar físico, mental e social. Só a questão que tu disse ali em relação, né, às pessoas que nós estamos atendendo, Uhum. também não só com base na prática clínica, mas os estudos também, né, atuais e recentes estão mostrando que, principalmente na China, onde começou a pandemia, Uhum. sim, muitos e muitos problemas familiares lá naquele país e, consequentemente, em outros também, né, porque mudou-se totalmente a rotina, enfim, separações, né, começaram a acontecer, surgiram muito mais ênfase lá, porque começou a pandemia lá, e claro, Uhum. em decorrência de toda a mudança, surgiu meio que um efeito cascata, né? Muitos outros problemas começaram a acontecer. Desencadearam, né? Exatamente. Pode falar. Não, eu estava aqui pensando, Fábio, porque aqui em Portugal, o que eu tenho visto, e não só em Sim. Portugal, mas em tantos outros lugares também do mundo, Uhum. a crise, ela não tem sido somente emocional, mas essa questão de incerteza tem Sim. trazido a crise também econômica. Tantas pessoas que estão desempregadas. Aqui em Portugal, o aluguel ele é muito caro. Muito caro. Ele é um salário Uhum. mínimo. Aluguel menos que isso aqui não se encontra. Então, pelo menos uma pessoa precisa, dentro de casa, ganhar um salário mínimo para pagar o seu aluguel. Fora alimentação, locomoção, enfim. Então, há desespero nas pessoas pela incerteza do amanhã. Por chegar no Uhum. emprego, no trabalho e ser demitido, entre outras que estão recebendo a ligação ou a mensagem. Oh, não precisa mais você vir, a empresa está falindo. E eu acredito que isso leva a um desespero tão grande que o número de casos da depressão não aumentou só aqui em Portugal, mas eu tenho certeza que é mundialmente. É uma crise que ela está aqui na cabeça, sim, mas ela desencadeia, como tu falou, em Claro. muitos fatos, né? Uhum. Não, com certeza. É aquilo que eu costumo falar. Quem tem sentimentos saudáveis, ou quem
possui o sistema límbico funcionando direitinho, que é o sistema responsável pelas emoções, está enfrentando um processo de luto coletivo, né? Porque não são só demissões, como eu já falei, são separações, são muitas mortes, são desempregos, né? É desempregos, enfim, são perdas que atingem as várias áreas da vida do sujeito, né? Das pessoas. Então, Sim. dentro desse processo de luto coletivo, como eu já tenho falado, e sem uma perspectiva muito positiva, porque ninguém se sabe até onde que vai, ninguém sabe também até onde isso tudo tem uma realidade, né, precisa sobre os números que a gente vê. Então, com certeza, geram-se muitas angústias, mas não só a depressão, não só a depressão. Eu poderia citar o estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? Geralmente, quando pessoas que vivenciaram algum trauma, seja um assalto, seja até mesmo um acidente, Um abuso, um né? desemprego. Exatamente. Então, diante de uma hipótese, né, ou de uma, como é que eu posso falar? Diante de uma situação que possa se repetir aquela vivência que ela teve no passado, ela vai sentir praticamente os mesmos sintomas como se estivesse revivendo, né? Sentindo novamente tudo aquilo que ela já enfrentou. Que Então, tem o interessante estresse isso. isso. É o estresse pós-traumático. Poxa vida, eu já fui assaltado uma vez, eu já tive crises na minha vida, agora vou passar de novo. E aí desenvolve todo um conjunto de sintomas. Crises de pânico, com certeza, porque as pessoas estão enclausuradas, com medo de se contaminar, medo de passar, né, o vírus para terrível. alguém. Hoje ainda eu estava no metro, aqui a gente chama o trem, é metro pra gente. A gente pega ele o tempo todo para ir para tudo que é canto. E eu peguei a condução esta e estava tão lotada de pessoas que começou a me dar um pavor. E eu queria descer. E aí eu perguntei para a irmã que estava comigo até, minha amiga, disse para ela quantas paradas faltam para a gente descer. E ela disse para mim, faltam 7 ainda. E aquilo me deu um pavor, porque imagina um trem fechado, um monte de gente dentro, vai saber quem está infectado ou não. Então a gente está convivendo com esse pavor diário, que eu acredito, Fábio, que é uma coisa completamente normal a gente ter medo. Porque a gente, todo mundo tá aí, né, sucinto, né, suscetível, melhor dizendo, a atrair o vírus, a passar o vírus, enfim, tá uma loucura e uma pressão muito grande na cabeça das pessoas, né? Não, com certeza, esse medo, né, que nós estávamos falando, né, de ser contaminado ou de contaminar alguém que você ama, né, muitas pessoas que têm, né, idosos em casa ou pessoas que têm alguma vulnerabilidade ou alguma comorbidade. Então, poxa vida, já pensou? E eu, né, eu conheço pessoas que desmarcaram viagens, romperam, inclusive, relacionamentos porque se sentiram tão acuadas que, poxa vida, se eu sair e voltar e trazer a contaminação para dentro da minha casa, minha mãe morreu, meu avô morrer, imagina a culpa que vai levar. Exatamente. Então, são vários fatores, né, Karen? Como eu falei, o processo de luto coletivo. O que é esse luto coletivo? Eu senti, né, como na Itália, ali morreu muitos idosos, mesmo sem eu conhecer, mas eu sinto a tristeza pela perda dessas pessoas. Pelo desemprego, né? Isso afeta todo mundo. Essa Claro. frase que tu tens usado aí, falou várias vezes já, o luto coletivo, ela é muito forte. Ela é muito forte porque eu tenho sentido essa dor. A dor de tu... Essa semana, por exemplo, faleceu uma cantora muito conhecida do mundo gospel, a Fabiana Anastácia, do Covid-19, que através disso já desencadeou outras situações dela. Então, a gente fica olhando assim, gente nova, que tinha tanto para viver, tanto para dar, sabe? Amada, querida, que infelizmente está sendo assaltado por essa situação. Mas eu queria, Fábio, que tu contasse aqui pra gente, para quem nunca teve uma experiência de terapia, de estar frente a frente com um psicólogo, estar num consultório, como que é essa consulta? É tipo médico, assim, eu chego ali e falo, ó, tô com dor aqui, ali, tá desse jeito. Como é que é? Porque eu falo por mim, eu tenho dificuldades de chegar, por mais que eu confie em alguém, até eu me abrir e contar o que eu passo, o que eu estou sentindo, ó, tem que ter um certo tempo para eu me soltar. Eu posso ser muito descontraída, comunicativa, mas quando se trata de pessoa, carinho, sentimentos e emoções,
Eu tenho essa dificuldade, eu sei que muitas pessoas também têm. Para quem nunca esteve em um consultório, então, frente a frente a um psicólogo ou um psiquiatra também, mais adiante, Psiquiatra. né? Como que é Aham. estar frente a frente contigo, Fábio? É tenso. Na Essa é boa. realidade é tenso. Eu vou responder porque eu também vou, né, em psicólogo. Afinal, todo cuidador precisa de cuidado. Então, seguidamente eu também busco ajuda, busco orientação, busco supervisão. Uhum. Quando tem as minhas angústias eu vou buscar, mas enfim, vamos falar de quem nos procura. Por incrível que pareça, nem todas as pessoas que vão ao consultório, né, têm um problema, um transtorno. Ou Uhum. seja, eu tenho depressão, vim aqui me tratar. Tenho ansiedade, tenho pânico, tenho burnout. Não. Muitas pessoas vão à terapia para um autoconhecimento, né, para ajudar a passar por um processo às vezes, Uhum. seletivo, como que deve se comportar num processo seletivo, como vai se comportar em questões de concurso, enfim. O psicólogo, ele fugiu praticamente daquela atuação que a gente conhecia clínica, né, e foi para onde tiver uma pessoa, vai precisar de um psicólogo. Mas, Exatamente. enfim, ir até o psicólogo. Eu vou contar mais ou menos, né, a minha experiência e como que eu faço. É Uhum. claro que dentro da minha formação, Karine, foi necessário eu fazer terapia também. Uhum. Eu não podia me formar se eu não tivesse um acompanhamento. Aí eu pensei, a professora, né, falou isso uns 3 anos antes de me formar. Eu falei, mas prof, eu vou tratar o quê? Assim, tá tudo bem, tô feliz, não sei o quê. Né, não tenho nada para falar, mas eu fui, né, era uma recomendação da graduação, fui. Aí eu cheguei na psicóloga e disse, olha, sinceramente, eu não sei, o que eu vou falar, assim, ela fala por onde dói, mas não tá doendo nada. E aí ela perguntou para mim, eu falei, olha, ela pediu o que você sente, né, ao estar aqui comigo. Eu falei, sei lá, eu tive uma sensação de, eu nunca vou esquecer dessa frase, né, que foi bem profunda. Não, eu tive a sensação de ter marcado um encontro, né, contigo e tô aqui. E ela Boa. sim, mas não foi comigo o encontro, foi contigo o encontro. Bah, Ah, ali eu essa foi entendi tudo. forte. Foi, aí eu entendi tudo. Né? E hoje mesmo eu compartilhei algo no meu Instagram, Karine, né, que falava assim, o que é um psicólogo? É um profissional que segura na mão das pessoas com o ouvido. Chegando no setting terapêutico ou na clínica, né, vamos dizer que tu é minha paciente, então. Vamos fazer um psicodrama aqui, que é Vamos uma, lá, que sim. é uma teoria. Tô aqui no consultório. Geralmente, né, isso. Há o acolhimento, né? Você vai chegar, enfim. Existem várias abordagens, inclusive é bem interessante dentro da psicologia, que elas vão ensinar como que o psicólogo vai se comportar. Entendeu? Uhum. Algumas abordagens são muito afetivas. A psicóloga recebe, abraça, beija, vem aqui, não sei o quê. Outras não, já são mais, como é que fala? Um pouquinho mais distantes, assim, não tão Mas, mas afetivas. quando vocês marcam a consulta com alguém, a terapia, vocês procuram saber antes o que vai se tratar, o Não, assunto é na hora. não. Sim, na hora. E na realidade, vou ser bem sincero, a grande maioria das pessoas nunca falam o problema na hora. Por esses motivos que tu mesmo falou. Não, não é a dificuldade de se abrir, mas eles Levam vêm algumas com sessões, defesas. ou levam algumas Sim, às sessões até a vezes pessoa mesmo. conseguir te ter como um amigo. Eu acredito que um confidente também. Tem que confiar no seu psicólogo, né? Com quem você está fazendo a terapia, porque para abrir o coração é difícil, Uhum. né? Mas não significa que a pessoa não confie, Uhum, que a pessoa não tenha você como um bom profissional. Segundo Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele diz que nós temos mecanismos de defesa. E são vários, enfim, eu poderia chamar alguns aqui, intelectualização, racionalização, enfim. E esses mecanismos de defesa, dentro de uma sessão, eles aparecem muito. Então, um exemplo, um você exemplo. vem ali com um problema, sei lá, um problema emocional, um problema com a tua mãe, um exemplo. Uhum, Só que você tem algum receio de falar sobre isso, ou uhum, te causa muito sofrimento falar sobre aquilo. E possivelmente há uma grande possibilidade de você não falar sobre a sua mãe nas primeiras sessões. Né? Primeiro lugar, até você criar o vínculo, certamente, com o psicólogo, e segundo lugar, até você baixar as defesas e conseguir, então, digamos assim, tocar na ferida, tocar na dor e
para aí sim poder tratar. E isso, claro, pode demorar meses, pode demorar anos, Uhum. enfim, depende muito também da abordagem, de como o psicólogo se vincula ao paciente. Eu digo que é Sim. uma troca, né? É muito mais do paciente do que do profissional essa abertura. Vamos trazer agora, assim, Fábio, essa questão de estarmos em um consultório. Eu já Uhum, passei por uma situação de estresse profundo que me levou a uhum, ter a síndrome do pânico. Então, eu estou falando aqui, quem está falando de uma pessoa que já passou por uma situação muito difícil. Então, há momentos que existem coisas que acontecem que nos fazem lembrar do que a gente passou. Aí vem esse uhum, pós-traumático. O que sim, acontece? Eu vejo que hoje em dia, as pessoas, em sua maioria, elas têm medo de abrir o coração. Estou falando aqui uhum. o que o povo entende Mas de é gente para verdade. gente, né? De abrir o Uhum, coração, porque a humanidade está tão fria, sabe? Isso nas casas, nas igrejas, nas empresas, no trabalho, não há mais companheirismo, não há mais aquele amor, amizades verdadeiras, sinceras, e devido a tanta coisa a gente vai tendo receios e medos. E eu tive uma amiga sim. psicóloga que tenho, né, na verdade, que muitas Uhum, vezes ela saía do seu consultório e ela me chamava e dizia: ora por mim, me ajuda porque eu tô pesada, sabe? Levava para sua casa aquelas coisas. Então, é uma questão de que todo cuidador precisa ser cuidado, como tu disse. E eu acredito, Fábio, que o Espírito Santo de Deus, ele tem te instruído como psicólogo cristão e a tantos outros psicólogos cristãos a levarem as pessoas, através da terapia, a Cristo também e a entenderem a separar as coisas. Então, aí eu sim. já entro numa próxima pergunta para ti. Por exemplo, eu estou em um desgaste, tá? Foi o que aconteceu comigo. Eu estou em um desgaste, mas estou trazendo hoje para um exemplo aqui prático para quem está passando por isso. Emocional, por exemplo, uma pessoa que está divorciada, ou uma pessoa que está viúva, ou perdeu mãe, pai, enfim, está num desgaste emocional, está numa pressão terrível. É preciso esperar chegar a tal ponto para procurar ajuda? Em que momento eu devo procurar ajuda? É quando eu sinto que não aguento mais? Porque eu vou falar que a gente tem o hábito de procurar o médico quando não tem mais o que fazer. É. Quantas vezes eu só ia, tô 3 dias de febre, 3 dias de garganta inflamada. Vou lá tomar bezetacil para acabar com essa história. Então, eu esperava até o último. Então, em que momento a Uhum. gente percebe que precisa de uma ajuda psicológica? Bem interessante isso. Eu não sei se eu concebi uma teoria, não sei se existe isso escrito, eu não achei em lugar nenhum. Mas eu concebi uma teoria, Karine, que se chama a zona, é, ah, a zona de conforto da dor. Por quê? Porque sim, muitas pessoas chegam ao consultório dizendo o quanto estão sofrendo e há tempo, há anos, né? E aí acabam Uhum, chegando no extremo para aí sim buscar ajuda. E olha só uhum, que interessante, porque a zona de conforto da dor. Eu conheci uma pessoa que estava com dor de dente, passou um dia, dois, três, agravou, 4 dias agravou. Cara, vai no médico, vai no dentista. Não, vai passar uma semana. Aí ele foi no dentista uma semana depois. O que tinha acontecido? Infeccionou o dente. Ficou uma semana doente. Infeccionou. Aí a doutora não pode tratar um dente infeccionado, fez o quê? Medicação. Mais uhum. 20 dias de medicação, ou seja, um mês sofrendo com uma dor de dente. Meu Para aí sim Deus. ela fazer um processo, né, fazer a intervenção e daqui uns 45 dias a pessoa não sentir mais dor. Simples, só 45 dias. Mas tem pessoas, Karine, como você falou, que estão há anos, há tempo sofrendo, mas não buscam ajuda por tabu. Ah, eu sou Uhum. crente, como, meu Deus, o que vão pensar de mim? Eu sou evangélico, eu sou pastor, meu Deus, né? Todo mundo tem o cristão como um super-herói, né? Isso é uma baita de uma ignorância, eu vou dizer bem assim, Vou né? para o Eu, jejum e para a talvez, oração e vou ter vitória. E busca sozinho. exatamente. Uhum, Isso, inclusive assim, desrespeitar a palavra de Deus. Que Jesus disse, né? Os sãos, eles não precisam de médicos, mas os uhum. doentes sim. Entende? Então, é necessário. O apóstolo Paulo recomendou, né, uma intervenção medicamentosa, mesmo que caseira, né, para Timóteo. Ou seja, é essencial
né, eu buscar ajuda quando entendo ser necessário. E quando que eu vou entender que é necessário? Bem como tu disseste, eu não vou esperar a dor se tornar insuportável. Eu comento isso com a minha esposa. Se eu estou angustiado, se eu tenho alguma situação que eu preciso resolver, se tem algum problema que está difícil para mim lidar, Uhum. eu chamo a minha psicóloga, ó, tem isso, isso e isso, até porque eu preciso estar o melhor possível dentro da minha sessão para poder atender, né, as pessoas que foram buscar ajuda. Então, Karine, olha que bonito você, né? Como a gente sabe, né? A gente congregou no mesmo ministério, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, fora do Rio Grande do Sul, a nível, né, Uhum. que o ministério chegou, com certeza ser conhecido em vários países, né? E admitir isso publicamente, eu te dou os parabéns, assim, ó, com muito louvor. Porque eu vou ser bem sincero, sabe? Às vezes eu me canso de ouvir pessoas, inclusive pregações, né? Porque psicólogo, porque psiquiatra é só jejum, só oração, só jejum. Não, não é. Inclusive, sabe, uma coisa tão linda que eu escutei, de uma das maiores neurocientistas do mundo. Os Estados Unidos pagou bolsa para ela estudar, Rosana Alves, inclusive ela fala, né, dentro de um setting terapêutico, por que as pessoas buscam ajuda? Porque elas confiam no profissional que vai ajudar Uhum. a aliviar as angústias e tudo mais. E ela faz um paradoxo com a oração, né? Como que nós nos sentimos tão bem orando, né? Uhum. Buscando a Deus, porque cremos que Ele pode resolver os nossos problemas. O processo terapêutico não vou dizer que é igual, porque nós não temos, né, soluções impossíveis como Deus tem. Uhum. Mas é praticamente a mesma coisa dentro da questão do desabafo, do diálogo, do você abrir o coração para uma pessoa que não vai te julgar. Nossa, cantora Karine, você com CD gravado, né, atingiu muitas pessoas. Foi você com síndrome do pânico, mas é falta de jejum, é falta de Deus, né? Sabe, Fábio, que quando eu contei essa experiência no lançamento do meu EP, do Coisas Novas, em setembro de 2019, é recente. E Uhum, essa experiência eu tive ela de 2017 em diante. E quando contei, acabou o culto, muitos irmãos me mandaram mensagem, outros me abraçaram também dizendo, parabéns pela coragem. Aí eu falei, uhum, coragem de quê? De contar. Contar o quê? Que passou por isso? Mas, gente, eu sou um ser humano, sabe? uhum. E outra coisa, todos nós precisamos de ajuda. De O que ajuda. que a palavra diz, né? E o que que a palavra diz sobre isso? Confessai as vossas necessidades aos santos. E olha que tu falou, eu sou um humano. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, de reconhecer a nossa humanidade, Uhum, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que nós somos pó e cinza. Se for olhar para a é palavra, verdade. Elias, né? Elias sofreu, pediu a morte para Deus. Davi pediu a morte para Deus. Jesus pediu, se for possível, me tira daqui. Uhum, desespero, pavor, né? Angústia. É, Mas, Fábio, exatamente. eu viajei por muitos lugares, dormia muitas vezes em casas pastorais e amanhecia muitas vezes conversando com esposas de pastor, mesmo sendo solteira, Depressivos. que com Uhum. depressivas. Fábio, era isso que eu queria entrar nessa próxima pergunta contigo agora. Há igrejas, há denominações abrindo, e eu aplaudo essa iniciativa, abrindo Uhum. centros de recuperação para obreiros e obreiras, crentes, pastores. Gente, isso é incrível, porque é como aquela psicóloga que eu te falei, que saía do consultório desesperado. Quantos dão no culto, né? Pregam, Deus usa, estão ali dando tudo de si, sendo cheio de Deus e transmitindo para a igreja poder, vão para suas casas destruídos, com a família destruída, filhos destruídos, casamento destruído e não são ajudados por ninguém. Qual é o teu conselho? O que tu tem para dizer para quem está passando por isso, mas tem vergonha? Como é que eu vou falar? Eu sou esposa de pastor. Ou então, eu sou pastor. Como que eu vou falar para alguém que eu preciso de um tempo, que eu preciso me recompor, que eu preciso de ajuda? Bem interessante, agora tu me fez lembrar, eu tenho um material escrito pronto sobre isso, eu só não mandei publicar ainda, Karine, eu ainda não sei o título, mas eu abordo suicídio entre pastores, né, inclusive. Ah, sim. Olha, eu vou ser bem sincero, eu uso um princípio, inclusive bíblico, para falar para as pessoas, né? Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar, né? Deus é acima de tudo na minha vida. Uhum, Depois de Deus, se não for eu, todo o resto não faz sentido. Por quê?
Porque faz sentido eu colocar Deus em primeiro lugar, e se eu não estou bem fisicamente, se eu não estou bem mentalmente, se eu não estou inteiro, eu não vou estar inteiro para mais nada e para mais ninguém. Eu não Uhum. vou trabalhar direito, eu não vou cuidar da minha esposa, eu não vou cuidar, enfim, do meu trabalho, das relações, de nada. Como que um Entende? E aí, doente vai ajudar alguém? não tem como, não tem Vai como. E curar aí, alguém? Uhum. exatamente. E aí, como eu falei, eu entro com aquele princípio bíblico que a própria palavra ensina. Ama o próximo Uhum. como a A ti ti. mesmo. Exatamente. Então, o que que eu vejo também, inclusive, é essa falta de amor ao próximo. Uhum. E às vezes, às vezes tenho tido conversas com líderes, sacerdotes, e faz um ano que eu não tiro férias, faz 2 anos que eu não tiro férias, eu Mas parabéns. falam isso com orgulho. É isso que eu fico Sim, indignada, porque as pessoas falam isso. isso com orgulho e eu fico vendo as famílias Uhum, sendo destruídas. Mas eu tô aqui há exatamente. 10 anos sem férias. Tira! Sabe? Pro É, teu bem. Nós somos humanos, gente, nós não somos de ferro. Nós somos criaturas é. dependentes de Deus, né, Fábio? É necessário. Exatamente. Inclusive, né, o que aconteceu com Elias? Elias, ele estava sobre um peso tão grande, ele Uhum. teve um esgotamento, ele teve um esforço mental, físico, espiritual, biológico tão Fortíssimo, grande fortíssimo. exatamente, contra os profetas. Aí, quando ele veio receber uma ameaça, Acabou desandou. com ele. E, muito, e muitas Porque, pessoas são pode falar. assim, são fortes o tempo todo, são fortes a vida inteira. Aí chega uma gotinha de água, desaba, desaba. Meu Deus, eu nunca imaginei. Fábio, quando eu cheguei no doutor, que eu cheguei no último, infelizmente, Uhum. esperei até o último, eu disse para ele, doutor, me deu uma crise do nada, me deu uma crise terrível, do nada, tomando café na casa da minha tia. Por quê? Eu tô bem, eu tô feliz. Aí ele falou, não, Karine, não foi do nada. Aí ele perguntou, o que que tu Uhum. faz? Eu comecei a falar, ele, para, não, não continua, tá me dando uma ansiedade agora. Para por Meu aí. irmão. Sim, ele disse assim, é o seguinte, teu corpo tá gritando, dizendo, Karine, pare, tira férias, Uhum. descansa. Uhum. E uma das coisas, Fábio, que eu quero que tu aconselhe agora, tem muita gente aqui dizendo, ó, a live está maravilhosa, glória a Deus, Mão Marcos, Uhum. Janaína, Vanzin, tanta gente querida aqui com a gente. Um grande abraço, minha mãe, Mochile, Gesiel, Deus abençoe meu irmão, meu Pô, pai. tem uma galera mesmo agora que eu vi. Olha aí, eles estão comentando aqui. Depois essa live vai estar salva no YouTube, no meu canal no YouTube e também no Facebook. Uhum. Vai abençoar muita gente. Fábio, como que a gente aprende a dizer não? Porque eu tive esse problema na minha vida, eu não conseguia dizer não, era sim para tudo. Pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. É bem simples. Cada vez que você não diz um não para o outro, você está dizendo um sim para você. E cada vez que tu diz um sim para o outro, você está dando um não para você. Né? E a gente tem esse funcionamento, e principalmente o cristão, né? Que tem aquela, né, eu preciso salvar, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso fazer isso, preciso cantar, preciso, e se coloca, desce Jesus da cruz e vai você lá, né? Se coloca como Sim. salvador. Se coloca como salvador. Eu preciso fazer tudo, abraçar a humanidade, né? Porque senão Jesus vai me condenar. Eu vou... Não é assim. Ser Para tudo para tudo há todos. um... Exatamente. Isso é um dos piores defeitos que eu vejo. E a Bíblia fala sobre isso, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, é o tempo de eu abraçar, me afastar, de eu comer, de eu dormir, de eu me relacionar, de eu pregar, enfim. Mas às vezes a gente é tão incutido, né, por dogmas que aprisionam e enrijecem a mente. Só para concluir essa questão do não, eu volto a falar. Se eu tiver essa dificuldade de dizer não para as pessoas, lembre-se que cada não que eu deixo de dar para alguém, eu posso estar dizendo um sim para o meu adoecimento, para o meu esgotamento. Nossa, E agora tu aí, tocou numa parte muito forte. exatamente, e aquilo que o médico falou, né, eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, se você sufocar as tuas emoções, se você esconder o que você sente, a tua mente vai contar tudo pro teu corpo. E aí vem as somatizações, as psicossomatizações, os sintomas, né? Nossa, isso é muito profundo, muito profundo. Gente, vão absorvendo aí, tá? É bênção de Deus. É um cérebro de Deus que está falando aqui. Acima de um psicólogo é alguém que ama a Deus, que está estudando a mente humana também, mas debaixo de uma orientação divina. Que Deus abençoe a todos que estão aí com a gente. Se você tem alguma pergunta, dá tempinho ainda, tem tempinho. Envie aqui para nós. Mas eu selecionei muitas aqui, Fábio, e estou abordando as principais, que é o que a gente percebe que o povo está precisando
ouvir sim, nestes dias de pandemia, ter essa saúde mental. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu tenho entendido isso perfeitamente ultimamente, eu não estou uhum, bem com mais nada, muito menos com Deus. Eu preciso estar contente, eu preciso estar feliz, me olhar no espelho, pelo menos eu me achar bonita. Tu deve ajudar muita gente nessa questão de complexos, Fábio. Que eu vejo muitas sim. moças com complexos, moços com complexos, obesidade ou algum defeito no corpo, alguma coisa, sabe, que incomoda. Meu Deus do céu. Fábio, eu queria que tu falasse um pouquinho agora pra gente, já falamos sobre o não, mas Sim. a diferença, eu até coloquei aqui, qual é a diferença entre depressão e tristeza? O que que é uma coisa e o que que é outra? Sim, na realidade, né, muitas pessoas perguntam e confundem isso. Né, essa questão, só para abrir um parênteses, o que tu falou ali, né, pessoa se achando gorda, feia, magra, isso, Uhum, o complexo de inferioridade não é só isso, né, você ter uma imagem distorcida do teu corpo, da tua aparência. O complexo de inferioridade é muito mais profundo do que isso, vem questões emocionais ali enraigadas, né, como a dificuldade de se dar bem na vida, ou achar, né, que não está se dando bem na vida, dificuldade, enfim, de relacionamento, mas vamos falar em um outro momento. Vamos responder a tua pergunta. Depressão e tristeza, né? Qual a diferença básica? Só para entender, assim, bem sucintamente, procurar ser o mais claro possível. A depressão é uma síndrome, é um transtorno. O que é uhum, transtorno? É tudo aquilo que nos traz prejuízos. Prejuízo emocional, prejuízo de relacionamento. Eu me relacionava bem, agora não me relaciono mais tão uhum, bem. Estou estressado, estou irritado, eu quero ficar isolado. Prejuízos do tempo, né? Antes eu conseguia fazer as coisas em um determinado tempo, agora não consigo mais. Prejuízo ocupacional, eu tenho que sair do meu trabalho porque não aguento mais, enfim, né, a condição emocional, então isso é um transtorno. E assim, né, dentro desse transtorno há uhum. um conjunto de sintomas. A depressão é uma série, um conjunto de sintomas que, no mínimo, você precisa ter aí de 5, 4, 6 sintomas de forma recorrente dentro de um período de aproximadamente 15 dias. Quais seriam uns 15 desses dias. sintomas? Pelo menos um. Os mais assim que mais aparecem, né? Falta o excesso de sono, falta o excesso de apetite, irritabilidade, humor deprimido, pensamentos negativos, em alguns casos, pensamentos de morte ou de autodestrutivos, de suicídio, choro, às vezes sem ter uma explicação, tá em casa, começa a chorar, mas não tem um motivo muito lógico, muito aparente, Uhum. né? E aí a depressão, ela tem alguns tipos que, né, não precisa entrar em detalhes agora, que são bem técnicos e talvez a gente tinha que fazer uma live só sobre depressão, É verdade, esse mas assunto aí é muito é, importante nos dias de hoje. isso. Inclusive, depressão, até esse ano, a Organização Mundial da Saúde, ela mensurou aproximadamente 300 ou 300 milhões de pessoas com depressão. Meu E até Deus. 2030 ou 2020 mesmo, é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Meu Se eu não estou Deus. errado, uma a cada 4 pessoas no mundo vai estar com depressão. É muita Então, coisa. É muita é. coisa. E com todos esses problemas que a sociedade está enfrentando, né, muitas pessoas não vão conseguir lidar e suportar. E é por isso a importância de um apoio psicológico, Uhum. de um apoio profissional. Tem alguém perguntando ali, né, qual a diferença de depressão e ansiedade? Vamos falar em uma outra live. Deixa só Mas a uma, ansiedade, deixa só uma sim, palhinha do que é, porque até eu fiquei curiosa agora. Me diz aí, me diz aí. sim. Também ansiedade também é um conjunto de sintomas, é um Uhum. transtorno. Uma coisa bem interessante que eu costumo falar, que um dos combustíveis da ansiedade geralmente é um medo irracional ou um medo irreal de coisas que nunca vão acontecer. E eu costumo falar, né, e tem muitas pessoas que falam, inclusive, depressão é o excesso de passado. Às vezes as pessoas estão ressentidas, estão se sentindo culpadas, estão, enfim, com medo, com culpas, enfim, coisas que não foram bem elaboradas no passado. E a ansiedade já são excesso de preocupação com o futuro. E muito dessa preocupação, ela é irreal. Não vai acontecer, ou é algo que a pessoa fantasia demais, se preocupa demais com as coisas. Alguns sintomas da ansiedade, então, que inclusive o Brasil,
ele é o país mais ansioso da América Latina, se eu não me engano, da América toda, América Sul, Norte e Central. Uhum. Alguns sintomas da ansiedade, então, já que pediu ali, não vi quem pediu, já subiu. Adriele. Inclusive, algumas pessoas procuram, assim, desesperadas, porque elas têm uma sensação de estar sofrendo uma parada cardíaca, né? Ataque cardíaco. Algumas pessoas sudorese, outras palpitações, tonturas, náuseas, alguns casos ânsia de vômito, tremores, que mais? Ansiedade, pensamentos acelerados, principalmente, como eu já falei, relacionado ao futuro, medos irreais, seria Fábio, mais ou menos essa e a diferença. síndrome do pânico seria o quê? Quais são os sintomas? A síndrome do pânico, ela está dentro de um grupo do transtorno de ansiedade. Agora vou dar uma aula aqui de DSM. Mas só para o público aí entender. Existem transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, transtornos, enfim, sexuais, transtornos alimentares e por aí vai. Transtornos de humor, a gente enquadra depressão, enfim, bipolaridade, por aí vai. Transtornos de ansiedade, fobias, medo de cobra, de barata, fobia de lugar fechado, Estar sozinho também, né? Medo de estar sozinho. Fobias e o próprio transtorno de pânico está dentro do grupo de transtornos de ansiedade. É claro... Eu tinha falado alguma coisa? Eu ia, mas pode continuar, que eu já falo. O transtorno do pânico, eu vou dizer assim que é um gatilho mais grave um pouquinho, ou sintomas que causam mais sofrimento ao sujeito do que a ansiedade em si, o transtorno de ansiedade em si, porque as pessoas que sofrem, aí tu diz que tu teve em alguns episódios as pessoas têm a sensação de morte iminente, que elas vão morrer. Eu pensei, a primeira crise que me deu, na verdade, as primeiras 3 que eu lembro, foi a falta de ar. Falta de ar. Sim. Durante as pregações, Ansiedade. foram 3 pregações, eu estava pregando no púlpito, eu perdi o ar e me deu um branco, eu não lembrava de mais nada que estava acontecendo. O coração parece que tá... O coração palpitando a 1000. E eu tinha tido um dia de jejum e oração e eu pensei, deve ser do jejum, né? Tô cansada aqui. Aí comi, não resolvia. Mas assim, Fábio, eu preciso entrar numa... Tem muita coisa pra gente falar, mas o tempo tá curto, né? Pois é, eu tô com fome. Olha só, eu esqueci aqui a pessoa que escreveu, mas olha que este nosso ouvinte, posso dizer assim, que está assistindo, enfim. Ele colocou ali, depressão e crente combina? O que tu diz a respeito disso? Mas não vou dizer que combina, né? Porque não é uma questão de combinação. Em primeiro lugar, o crente, todo crente que eu conheço é uma pessoa, é um ser humano, né? Veio do pó, né? Que a gente acredita. Então, só por ser humano, sujeito, né? está suscetível a tudo. Olha Jó, entendeu? Olha, enfim, quem mais ali? Quantas outras pessoas que ficaram enfermas, doentes? A depressão, Karine, é bem importante eu falar. Não é porque é um transtorno mental que está fora do corpo e que é um espiritual. Não, a depressão é um problema de saúde. É um problema, e inclusive há muitos estudos, né? Antigamente a gente sempre relacionava a depressão, como eu até falei, excesso do passado, a um abuso, a problemas mal resolvidos, a mágoas, mas só que a depressão também, neurologicamente falando, ela traz muitas modificações no sistema nervoso central, no sistema neurológico. Porque dentro do nosso cérebro, a gente chama de sinapses, onde acontece uma informação de um neurotransmissor para outro neurotransmissor. Quando há excesso de dopamina, serotonina, noradrenalina, ou falta, o meu humor vai se deprimir. E se isso não for tratado, eu vou ficar depressivo. Entendeu? Então, hoje há um entendimento também dentro da neurociência, da neurologia, da psiquiatria, da própria psicologia, que a depressão ela é muito, muito uma questão neurológica. E outra coisa, assim, sabe, essas questões de depressão e ansiedade e ser cristão, por incrível que pareça, os sintomas, às vezes, são parecidos até mesmo a obsessões, né, a possessões ou a influências espirituais, né, como falta de Deus, como Davi mesmo, né, em alguns momentos pediu para que Deus levasse, não aguentava mais ver, o próprio Elias, né,
Sabe, Olha o estado Fábio? emocional de Elias. Não, Oi. sabe que eu fiquei bem chocada com... Eu fiquei triste, na verdade, também. Porque muitas pessoas colocaram assim para essa cantora que faleceu, que Ah, Deus eu é, vi. que Deus é esse que não te livrou do Covid, que não livra os crentes de... Tá, então quer dizer, porque eu sou crente, eu não posso ter nem Eu não vou gripe. morrer. Não, eu sou eterno. O meu corpo, né? Na realidade, sim, né? Mas vai explicar para essa gente. Exato, então eu gostaria que as pessoas que estão assistindo essa live entendessem com humildade que Sim. nós somos seres humanos. Tu falou Entendesse várias vezes a isso. palavra, claro, tu falou várias vezes a palavra humildade, né? Olha que lindo a etimologia desta palavra humildade. Humildade, ela tem origem de humanidade, né? E humanidade, ela tem origem da palavra terra. Nossa, E olha que interessante assim o que Deus me deu, assim, né? Quanto mais humilde eu sou, mais humano eu me torno. Quanto mais humano, mais humilde. E quanto mais humilde eu humano, mais eu reconheço de onde eu vim, da terra, do pó, da cinza. que interessante que eu estou sendo analisada, porque eu não sei, eu falei 3 vezes aqui a palavra humildade e eu não lembro. Então, com certeza, nós analisamos todo mundo a todo momento. Que Capaz. interessante isso. Fábio, outra pessoa colocou aqui, que está assistindo a live, ela escreveu assim: como que eu vou lidar com uma situação de alguém que está com síndrome de pânico ou depressão na minha casa se eu estou mal espiritualmente? E agora? Não, é bem importante nós separar, né, essas questões do espiritual do emocional, né? Fala, Fábio. Isso aí. Eu acho que é bem importante, né? Não tem nada a ver eu estar fragilizado espiritualmente e estar doente. É, o próprio Jó. O camarada, levantava às 5 da manhã pedindo perdão de pecados que os filhos pudessem ou poderiam ter cometidos, né? E mesmo assim veio toda a ruína que ele sofreu. Né? José é um camarada extremamente fiel a Deus, foi preso, ficou lá na prisão, esquecido. Né? Enfim, então o mal, ele vem para todas as pessoas. Uhum, Não é porque eu sou crente que eu estou livre do mal. Não. Por que pessoas boas sofrem? Porque são pessoas, só por isso, estamos na Terra. Né? O dia que o nosso sofrimento acabar, o dia que, né, como nós cremos, uhum, Cristo vier buscar a sua igreja, ou nós passarmos dessa vida para uma outra. Mas eu não exatamente. posso esquecer, sabe? Parece que ser humano, ser cristão não é ser humano. É ser Não. espiritual o tempo todo, ser um ser É, angelical o tempo todo. exatamente não. Eu sou ser humano, sou cristão e sou ser humano. O ser humano, ele vai, qualquer ser humano, qualquer um, vai passar enfermidades, todas elas, seja mental, seja física, seja emocional, seja qual for, câncer, diabetes, enfim, problemas, né? É claro que vem toda aquela questão do pecado, enfim, questões teológicas, eu Uhum, entendo perfeitamente, fiz teologia, mas eu não posso, né, me anular como cristão achando que eu estou isento de qualquer problema. Mas respondendo à pergunta da pessoa, uhum, se duas pessoas estão, né, fragilizadas, uma emocional e a outra espiritual. A espiritual, como que se fortalece espiritualmente? Buscando a ajuda de pessoas espirituais, pastor, se fortalecendo, né, na palavra, orando, jejuando, né, pedindo intercessão, ajuda, se aconselhando com pessoas espirituais. A uhum, que está com problema emocional vai tratar as questões emocionais. uhum. Psicólogo, psiquiatra, tomar uma medicação certa, a medicação é essencial em muitos casos, e somado à terapia, porque medicação não muda pensamento, né? Então, não adianta Uhum, eu só tomar medicação e não mudar como eu penso. E lembrando do que Paulo falou a Filipenses, né? Eu preciso, muitas vezes, transformar o meu pensamento, renovar a minha mente. Mas uhum, como que eu vou renovar minha mente se eu não tenho conteúdo, se eu não busco forma, se eu não busco recursos para renovar ela? Entende? exatamente. Não é só esperar. Deus renova minha mente. Não é assim. Sabe, sabe, Fábio, que E essa não. questão assim de a depressão e cristão combina, é a mesma coisa que então câncer e cristão combina, porque é uma doença. O que eu entendo? Eu entendo, Fábio, que a depressão, entre outras enfermidades que a gente está sujeito também a ter, o nosso Uhum. adversário, Satanás, o nosso inimigo, ele aproveita as ocasiões, as situações, e ele entra através de muitas coisas, de brechas, enfim. Então, com certeza, atrás de depressão, vem demônios também. Por quê? Porque eu já vou estar deprimida, eu não vou ter força para buscar Deus, para ir na igreja, aquela coisa toda. Então, com certeza, atrás dela vai ter uma ação espiritual e maligna. Mas eu não posso agora Uhum. dizer que qualquer crente que está com depressão está endemoniado. Eu acredito, Não. Fábio, que a gente precisa separar as coisas, como tu disse.
A Amanda escreveu aqui, ó, gostei. Ficaria a noite toda ouvindo vocês. Então é sinal que tá bom. Glória a Deus por isso. Fábio, o nosso tempo já está Uhum, esgotando, está batendo 1 hora e quando bate 1 hora, a live cai automaticamente. Eu gostaria uhum. que tu deixasse agora para todos os nossos amados e queridos irmãos uma palavra de superação, de fé, de esperança, de amor. Eu casei em dezembro, então para mim aqui, para o meu esposo, essa pandemia toda tem sido uma bênção. A gente está se conhecendo melhor, a gente está convivendo, a gente está se entendendo, se compreendendo. Mas cada caso é Uhum. um caso. Para outras pessoas está sendo um Sim. inferno. Essa é a palavra que eu ouvi algumas pessoas É, falar. Eu quero matar o meu marido, eu quero matar o meu filho, não aguento mais ver ele. E eu vejo que a gente está aprendendo a viver e a conviver, coisa que a gente não claro. fazia porque não tinha tempo. Deixe a sua palavra para todos os nossos amados irmãos que estão assistindo aí sobre como ter equilíbrio e lidar com essa pandemia com saúde mental. Uhum. Quanto tempo tem ainda? 1 minuto? 2? Não sei, não A tô vendo gente já aqui. tem aqui 2 minutos, 3 minutos, 3. Tá bem rapidinho, então. Não, realmente, né, os conflitos de relacionamento, eles se intensificam quando... E eu não vou trazer, assim, também uma questão espiritual, porque dizem, né, que os opostos se atraem, mas o que acontece? Os opostos também se conflitam muito. Então, é muito bom quando eu me relaciono com pessoa parecida comigo. É fácil, né? Vamos comer Uhum, pizza? Vamos. Vamos comer cachorro-quente? Vamos. Vamos limpar a casa? Vamos. Vamos. Então, é fácil se relacionar com pessoas iguais ou parecidas. O difícil é se relacionar com pessoas que são diferentes. Mas não tem problema, vão ter que ter muito diálogo e muita empatia, né? uhum. E a vida que segue, amor, enfim. Mas uma mensagem que eu gostaria de dizer, né? Uma das coisas, inclusive, né, que está acontecendo com essa angústia toda, Karine, é porque inconscientemente nós estamos tendo um risco, digamos assim, de extinção. Por quê? Porque nós estamos isolados, extinção humana, né? Antes eu particularmente estava trabalhando 20 horas numa empresa, não estou mais, já faz 2 meses que eu não vejo meus colegas de trabalho. Eu estou me relacionando mais com a minha esposa, com os familiares e muito restrito. Uhum, Então, dentro, dizem os teóricos, do nosso sistema nervoso, existem informações que, quando eu estou sozinho, quando eu estou isolado, quando eu estou isolando-me, eu tenho uma percepção que eu posso estar sofrendo um risco sério de vida. É por isso que nós estamos sofrendo muito nessa pandemia. E o que fez nós sobreviver, né? Aos muitos anos, enfim, as migrações, os desastres, as guerras, justamente a inteligência social, a forma como nós nos relacionamos, né? Nós sozinhos, o cara mais inteligente do mundo, mais extraordinário, ele vai ter dificuldades de sobreviver sozinho. Mas uhum. nós, em família, nós, um com o outro, nós iremos sobreviver e vencer essa pandemia, vencer os problemas, né, quando nós entendemos essa questão da inteligência social. E para fechar, Jesus ele ensinou isso. Pai nosso, né, pão nosso, venha a nós, perdoa-nos. Então, o que ele está querendo dizer assim? Que nós somos uma família e para que essa família sobreviva a todo esse caos, precisa estar unida, precisa estar entrelaçada e precisa aclamar esse Pai, inclusive, né, que vem nos socorrer. Sim, com certeza vem. E não sofra, Karine, não sofra sozinho, busque ajuda, não pense que essa pandemia, por mais que estamos em isolamento social, não tem pessoas para te ajudar. Não, essa é uma das maiores armadilhas da mente. Eu estou sozinho, eu vou suportar, eu vou aguentar. Não. Peça ajuda se precisar, ligue para alguém, mande uma mensagem, busque ajudas, né, aqui no Brasil, através do SUS, enfim, eu não sei em Portugal, mas Uhum. não sofra sozinho. Essa é a minha mensagem. Lembrando dessa, né, oração do Pai Nosso. Que maravilha. Eu estou conversando Não, aqui com um psicólogo. Oi? não esconda suas dores, né? Isso Não aí. esconda. Sempre tenha alguém para compartilhar. Doutor Fábio Graf, que atende no consultório que ele tem em Sarandi, Rio Grande do Sul, e também online. Quem quiser, deixa aqui as tuas redes Sim. sociais, teu Facebook, teu Instagram, que tu pode dar também a terapia online, né, Fábio? Sim, com certeza atendemos online também, né? Algumas pessoas solicitam e funciona da mesma forma. Só chamar no Instagram, né? É Fábio _Graf, Facebook, psicólogo Fábio Graf, se não me engano.
entrando em contato, a gente agenda, combina, né? E aí eu vou explicar melhor como que funciona no sete terapêutico, porque eu não respondi direito a Certo. pergunta. Acho que foi Fábio, antes que caia, obrigada. Deus te abençoe. Uma dica, então, para todos que estão em vocês casa aí, também. buscar a presença de Deus. Eu creio que tu deixaria essa mesma Exato, dica também. Se tiver mais alguma, com tem aí certeza. 15 minutos, 15 segundinhos, Fábio. Não sofrer sozinho é buscar, sim, né, o auxílio de Deus. E uma das maiores e melhores psicoterapias do mundo, segundo a neurociência, é a oração. Ela modifica o cérebro Agora é positivamente. pentecostal o negócio. Deus te abençoe. Um grande abraço à tua esposa, a ti. Fiquem com Deus. Amém, E até Deus. uma próxima, tá? Se Deus quiser. Obrigado, É a Fábio. Deus pandemia te deixar. abençoe. Amém. Deus abençoe.